paz esteja convosco. O Tempo com Deus de hoje, nós vamos falar de uma passagem que está em Isaías 6, a passagem que fala sobre a disponibilidade. Então o tema de hoje é a disponibilidade para com a obra de Deus. Então vamos ler o texto de Isaías 6. Aqui nos fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a aba de suas vestes enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, e 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou parecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei do Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. E com ela tocou minha boca, e disse: eis que isto tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, essa palavra fala de um reinado do rei Uzias. Foi no ano que ele morreu. O rei Uzias, ele tinha um reinado desaprovado pelo Senhor. O rei Uzias, ele teve um reinado parecido com o reinado do rei Saul, que começou com a aprovação do Senhor, mas que no decorrer do reinado dele, ele começou a cometer atos que o Senhor desaprovava, e terminou um reinado sem nenhuma aprovação do Senhor. Então aqui fala que no ano que morreu o rei Uzias, o Senhor se apresentou para o profeta Isaías. Então aqui mostra a decadência de um rei e a exaltação de um profeta por parte do Senhor. Mas Isaías era uma pessoa pobre de espírito. Ele vivia na total dependência do Senhor. Então ele se achava uma pessoa incapaz, ele achava que ele não poderia viver sem estar na dependência do Senhor. E é assim mesmo, amados, é o correto, né? Nós devemos estar vivendo sempre na dependência do Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada. Então, o profeta Isaías, ele viu o Senhor, né? O Senhor se apresentou para ele, e ele temeu muito aquilo, porque ele pensou assim naquele momento: ai de mim, né? Que sou um homem de lábios impuros, e habito em meio de pessoas de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos Exércitos. Então, acho que naquele momento ele pensou: o que será de mim agora, né? Sou uma pessoa sem capacidade nenhuma, e o Senhor se apresentou para mim. Ele temeu muito quanto àquele momento. E naquele momento o Senhor ordena, né, que um anjo vá lá e pegue uma brasa do altar e traga com a tenaz e toque os lábios do profeta Isaías. A gente vê aqui nessa passagem a reverência que os anjos tinham com o Senhor, né? Eles tinham 6 asas, e eles usavam 2 asas para voar, e 2 eles cobriam o rosto, e 2 eles cobriam os pés. Então, a reverência com o Senhor dos Exércitos, né, o nosso Deus, era muito grande. E a mesma reverência que o profeta Isaías tinha com ele. Ele temia muito o Senhor, né? Mas naquele momento o Senhor capacitou o profeta Isaías, né, tirando todo o seu pecado e toda a sua iniquidade com aquela brasa do altar que foi tocada em seus lábios. E o profeta Isaías, ele era uma pessoa que tinha disponibilidade para a obra. Tanto que naquele momento ele ouve a voz do Senhor que diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, essa disponibilidade que o profeta Isaías tinha, que fez com que o Senhor se manifestasse para ele, que o Senhor exaltasse ele. O profeta Isaías era uma pessoa pobre de espírito, que vivia na dependência do Senhor, e era uma pessoa que não tinha capacidade, reconhecia
a tua falta de capacidade, mas ele tinha disponibilidade para fazer a obra de Deus. Então esse é o ensinamento que fica aqui, que nós devemos ter disponibilidade para a obra do Senhor. Mesmo às vezes não sendo capazes, nós percebendo que não somos capazes, nós temos que ter essa disponibilidade com a obra do Senhor, porque a partir do momento que você se sente incapaz, você se mostra pobre de espírito e o Senhor vem e te capacita. E a partir do momento que você é capacitado, você tem que ter a disponibilidade para fazer a obra de Deus. Tenha um bom dia. Glória a Deus.